Eu vim falando nas últimas apresentações sobre o que é lógica, vim introduzindo alguns conceitos, falando da história da lógica e como que ela surgiu, né, como que ela tomou a forma que ela tem hoje, mas até então eu não falei de lógica diretamente, né? O que é lógica, o que a gente chama de fato de lógica. Hoje a minha intenção é começar a falar sobre isso e completando aos poucos, nas próximas aulas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre lógica. Bem, os estudos de lógica, eles se resumem, basicamente, assim, em linhas gerais, fazendo um paralelo aí, em formalizar a linguagem, né? A gente pode pensar que a linguagem é uma coisa bagunçada, uma linguagem que a gente usa, né? A linguagem natural que a gente usa no nosso dia a dia, é uma coisa muito bagunçada. Então, a ideia da lógica é separar a linguagem em pedacinhos, que foi a ideia que foi desenvolvida por Frege, por vários lógicos depois, é separar a linguagem em pedacinhos, pequenos pedacinhos constituintes, que a gente vai unir depois para poder fazer todas as proposições que a gente quiser, entendeu? Por que isso é interessante? Porque vai permitir que a gente analise com rigor os argumentos que a gente está usando e consiga saber também se esses argumentos que a gente está usando, eles satisfazem regras lógicas universais, se eles estão de acordo com um pensamento racional, um pensamento lógico válido, né? Se eles são argumentos válidos. Aí vamos voltar naquele exemplo da aula passada, da apresentação passada, que a gente fala, se C divide B e B divide A, então C divide A. Essa é uma proposição que a gente pode fazer o seguinte com ela, dividir ela em 3 pedacinhos. O primeiro pedaço é P, que a gente fala que é a proposição C divide B. O segundo a gente chama de Q, que fala que é Q, B divide A. O terceiro a gente chama de R, que é C divide A. Fazendo isso, dividindo em pedacinhos, a gente pode resumir essa proposição aqui em cima, colocar ela de maneira simbólica, desse jeito aqui embaixo. Se P e Q, então R. Então, a gente está usando símbolos para representar proposições. É aí que entra o conceito de variável proposicional. O que é uma variável proposicional? É um símbolo que representa uma proposição. Aí a gente pode dar, como é uma proposição, a gente pode dar valores para essas variáveis, valores de verdade, que são verdadeiro ou falso. Aí, olhando aqui, né, essa imagem aqui, seriam como, fazendo uma analogia, seriam como se cada pedacinho de Lego fosse uma proposição. Aí é uma variável proposicional, uma caixinha onde você vai colocar verdadeiro ou falso, dependendo do que essa proposição representa, da proposição que esse símbolo representa. Aí, daqui para frente, a gente vai se debruçar um pouco mais, além das variáveis proposicionais, que aqui a gente usou P, Q e R, a gente vê que tem outros pedacinhos aí que a gente ainda não atribuiu símbolos para ele. São as palavras se, a palavra e a palavra então. E essas palavras também são pedacinhos da linguagem que a gente está recortando e vai dar um símbolo para elas. A gente usa esses pedacinhos, que a gente vai chamar aqui de conectivos lógicos ou operadores lógicos, para construir proposições mais complexas a partir de proposições mais simples. Os que a gente vai estudar aqui são os conectivos e, o conectivo ou, o conectivo se então, e o conectivo de negação, o não. Né? Aqui só coloquei um exemplo de como esses
esses operadores lógicos, eles são representados em diagramas de circuitos. Existem circuitos que são implementados para simular o pensamento lógico, que é dado exatamente por esses operadores aqui, que a gente usa, que é o não, o ou, o e aqui também tem como exemplo o ou exclusivo, e outros exemplos. A gente vai ver mais para frente. Aí, a próxima definição, o que seria uma fórmula proposicional? É quando a gente junta várias proposições usando conectivos. Então, uma fórmula proposicional é uma expressão que é ou uma variável proposicional, daquela lá, que a gente deu, P, Q, R, ou ela é construída a partir de proposições mais simples, ou subfórmulas, usando um operador lógico, o e, o ou, o se, então, e assim por diante. Aí, nesse último caso, o valor de verdade da fórmula proposicional, ou seja, depois que você já juntou as proposições usando os operadores, ele vai ser determinado pelo valor de verdade das subfórmulas, de acordo com as regras do operador lógico. Então, cada operador lógico aqui, ele vai ter uma regra específica, e o valor de verdade da sua fórmula vai depender das regras do operador lógico que você está usando. Então, vamos começar. A primeira delas que eu vou falar, que eu vou apresentar, é o operador lógico da conjunção. A gente pode expressar a proposição 7 é um fator primo de 28 na forma P, chapeuzinho Q, que na verdade esse chapeuzinho é para ser lido como a palavra E. Então, é P e Q. A gente pode expressar 7 é um fator primo de 28, colocando P como 7, a expressão, ou a proposição 7 é primo, e Q como a proposição 7 divide 28. Então, ficaria P, chapeuzinho Q, que a gente lê P e Q. Esse exemplo é para ilustrar como que na linguagem natural, que é essa que a gente usa no dia a dia, como ela nem sempre é precisa, e ela pode esconder informações importantes. O conectivo E não é usado em momento algum na frase 7 é um fator primo de 28, mas fazendo uma análise dessa expressão, a gente vê que ela pode ser escrita usando o conectivo E, e quando você faz isso, você vê uma certa estrutura na linguagem, que ela se repete, e a ideia da lógica é justamente generalizar e falar quais são essas estruturas que a gente vai poder usar para construir todo um sistema de lógica bem específico. Aí aqui, eu quero dar como exemplo o movimento do cavalo. Por quê? Vamos fazer uma analogia entre um jogo de xadrez e a lógica. No jogo de xadrez, é como se as peças fossem os pedacinhos da linguagem que a gente está falando. E as regras que esses pedacinhos da linguagem obedecem são meio que as regras que as peças obedecem no tabuleiro de xadrez. Então, a lógica, e como consequência a matemática também, tem muito disso. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre um pensamento, mas depois de introduzir mais sobre operadores lógicos e as regras deles, vou falar um pouco mais sobre como alguns filósofos veem essa analogia. Eles levam ela bem a sério. Mas é isso. A gente está aqui definindo a lógica, que seria o jogo de xadrez, e para fazer isso, a gente tem que definir quais são as pecinhas e quais as regras que cada pecinha tem. A conjunção, que é o operador lógico que significa E, é uma dessas pecinhas. E agora eu vou apresentar as regras de uso dessa peça, desse operador lógico. Então, a conjunção é o operador lógico E, definido de acordo com as seguintes regras. Aí, esse símbolo aqui eu vou chamar de introdução da conjunção, por isso que é chapeuzinho I. Regra de introdução da conjunção. Se P é verdade e Q é verdade, disso a gente pode inferir que P
e que é verdade. O que isso significa? Se por algum motivo você sabe que a proposição P tem o valor de verdade e a proposição Q também tem o valor de verdade, então a proposição resultante da conjunção de P e Q também vai ter valor de verdade. Isso pode parecer simples, parecer óbvio, mas é aquele negócio, a gente está especificando quais são as regras que a gente vai usar no nosso tabuleiro. Então, a gente tem que falar para saber e especificar muito bem o que vale e o que não vale. Aí, vamos lá. Essa aqui significa a regra de eliminação da conjunção 1. A primeira regra de eliminação da conjunção. Ela diz que se a proposição P e Q, ou seja, a conjunção da proposição P com a proposição Q é verdade, ou seja, se a gente sabe que essa proposição toda aqui, ó, não separada, ela toda, se a gente sabe que ela é verdade, então disso a gente pode inferir que a proposição P é verdade. E a segunda regra de eliminação da conjunção é análogo à anterior, só que para o segundo elemento, né? Se P e Q é verdade, ou seja, é uma proposição cujo valor total é uma verdade, então Q é verdade, ou seja, o valor de verdade, o valor de Q é verdade. Bem, apresentei agora essas três regras, são chamadas de regras de inferência da conjunção específica, depois já apresentado os outros. Que são, ou de derivação. O que são essas regras? Essas regras nos dizem como deduzir ou inferir a verdade de uma fórmula proposicional a partir da verdade de outras fórmulas. Aí, de novo, é como, fazendo uma analogia com um jogo de xadrez, é como se fosse um tabuleiro de xadrez onde cada operador, cada variável é uma peça, e a gente está falando quais regras que essas peças seguem durante o raciocínio lógico. Inclusive, um jogo de xadrez é muito bom para desenvolver o raciocínio lógico, porque você tem que jogar de acordo com as regras. Então, você sabendo as regras que o seu oponente tem que jogar, você pode se antecipar. Isso tudo envolve um pensamento lógico bastante avançado. Então, a analogia entre as duas coisas é bastante profunda. Aí, a regra de introdução da conjunção é uma regra de introdução. Por quê? Porque a gente está inserindo o conectivo de conjunção. Ela diz que é possível inferir a verdade de algo da forma P e Q, partindo de P e Q como premissas. Aqui um destaque importante. Quando a gente usa o E aqui, a gente fala que a gente está usando o E metalinguístico. E aqui, esse E aqui, por esse símbolo, a gente fala que ele é o E da linguagem da lógica. Por que a gente faz uma diferenciação? Para poder justamente saber que essa expressão aqui, P, chapeuzinho Q, que a gente lê como P e Q, é diferente dessa expressão aqui, P e Q. Pode não fazer sentido nenhum, mas pense um pouco mais sobre isso se você não entendeu. Porque essa aqui a gente está especificando um conectivo que tem uma regra específica dentro de uma linguagem específica, que é a linguagem da lógica que a gente está construindo. Aqui não, aqui a gente está usando esse E aqui, é o E da linguagem natural. Então, fazer essa diferenciação ajuda a gente a trazer rigor para os nossos argumentos. E para a nossa lógica também. Que a gente está construindo uma linguagem. Como se a linguagem fosse o tabuleiro, né? Que a gente está jogando no nosso jogo de xadrez aqui. Aí, as regras de exclusão de eliminação da conjunção recebem esse nome porque a gente está removendo o conectivo. Elas nos dizem que, partindo de P e Q como premissa, podemos inferir a verdade de P e de Q. Aí, dentro da matemática, como que isso aparece dentro da matemática? Para a gente provar a proposição 7 é um fator primo de 28, devemos apresentar uma prova, primeiro, de que 7 é primo, e depois uma prova de que 7 divide 8.
Então, sempre que você vê quiser provar uma proposição que tenha conjunção e, você tem que adotar uma estratégia como essa, né? Aí, em termos de diagramas, a gente vai colocar essas 3 regrinhas aqui em termos de diagramas. A primeira regra de inclusão da conjunção, ela diz exatamente que partindo de P e Q, assim, a gente conclui P e Q, aqui embaixo. A primeira regra de eliminação da conjunção diz que de P e Q a gente deduz P. E a segunda diz que de P e Q a gente deduz Q. Uma coisa que tem que pontuar. Essas regras de derivação, elas assumem que P e Q são verdades. Assim, a gente assume a verdade das proposições aqui em cima, e quando elas forem verdade, a gente pode deduzir a que está aqui embaixo. Elas não servem para mostrar que algo é falso. É aquela ideia de que a gente está querendo dar uma formalização da ideia de que a lógica diz que de premissas verdadeiras, a gente pode, somente de premissas verdadeiras, a gente pode tomar conclusões verdadeiras. Então, as regras de inferência não valem para premissas que são falsas, tá? Deve ficar mais claro mais para frente o que eu estou querendo dizer, mas a ideia é essa. A gente não consegue falar coisas verdadeiras, só consegue falar coisas verdadeiras se a gente partir de premissas verdadeiras. Para a gente falar de premissas que são falsas, provar que alguma coisa é falsa, a gente vai usar o conectivo de negação e provar que a negação de uma determinada proposição é verdadeira. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas já estou deixando claro aqui. Aí, aqui, a gente vê um exemplo onde a gente usa a regra de introdução da conjunção 2 vezes. Esse diagrama aqui é para mostrar uma estratégia de prova da proposição P e Q e R a partir de P, Q e R. Esse tipo de construção aqui recebe o nome de uma árvore de prova, e o que a gente está fazendo, esse cálculo, porque é isso. A lógica te diz como fazer um cálculo com proposições, e as proposições são representadas por letrinhas, que são as variáveis proposicionais. A lógica te diz como fazer um cálculo com essas letrinhas, com essas proposições. E o resultado desse cálculo a gente chama de derivação. Então, a gente derivou a proposição P e Q e R a partir de P, Q e R, fazendo um cálculo de sequentes. Aí, vamos lá para o segundo conectivo, que é a disjunção, ou. Aqui eu coloquei, lá em cima eu tinha colocado o cavalo, né? Aqui eu coloquei a torre, mas não tem relação nenhuma, é só para o slide ficar bonito mesmo. O operador de disjunção, a gente está definindo ele, a gente está dando um símbolo para ele, e a gente vai ter que dizer quais regras ele obedece. Então, quais são as regras que ele obedece? A primeira delas é a primeira regra de introdução da disjunção. Ela diz que, se P é verdade, então P ou Q é verdade, né? A segunda diz a mesma coisa, só que partindo de Q como premissa. Assumindo que o valor de verdade de Q é verdade, então o valor de P ou Q também vai ser uma verdade. Aí, aqui, é a regra de eliminação da disjunção, que diz que se P ou Q é uma proposição que, assim, os dois juntos, né? O P e Q disjuntos, se P e Q disjuntos tem valor de verdade, e se R pode ser inferido de P e de Q, então R é uma verdade. Essa aqui é um pouco mais complicada de entender, então vou falar mais uma vez. Primeiro, você assume que essa proposição aqui, que é dada pela disjunção de P e Q, é verdade. Aí depois, você sabe que existe um cálculo de sequente ou uma derivação que parte de R e chega em P,
e uma derivação que partindo de R chega em Q. Então, a conclusão é que R é verdade. Vou apresentar isso em termos de diagramas, pode ficar mais claro. Depois eu vou dar um exemplo também. Em termos de diagramas, a gente representa assim, olha, partindo de P como premissa verdadeira, né, a gente pode derivar P disjunto de Q. Aqui é a mesma coisa, partindo de Q como premissa verdadeira é até pleonasmo, né, premissa, a gente tem que assumir que é sempre verdadeiro, quando fala é premissa, quer dizer que é algo que a gente já está assumindo como verdadeiro. Então, partindo de Q como premissa, a gente pode derivar P ou Q também. E aqui é aquela terceira regra, que é a regra da exclusão da disjunção. Se P ou Q é uma premissa e partindo de P a gente tem uma derivação de R, partindo de Q a gente tem uma derivação de R, a gente pode assumir R. A ideia aqui é que a gente assume a verdade de P e a verdade de Q momentaneamente. Por quê? A gente sabe que P ou Q é uma verdade, né? E a gente sabe que se P for verdade, então R vai ser verdade. Se Q for verdade, então R vai ser verdade. Só que saber que P ou Q é uma verdade não te diz que P é verdade ou que Q é verdade. A gente vai ver que isso só te permite dizer que pelo menos um deles é verdade. Então, se pelo menos um deles, entre P e Q, é verdade, e os dois implicam R, então R só pode ser verdade. A diferença é bem pequena, mas entre um P entre chaves, né? Não, isso não é chaves. Colchetes e um P fora de colchetes. Mas vamos para frente. Aí, para dar um exemplo de como a gente usa a disjunção em matemática, a gente vai usar esse teorema aqui, que é o teorema da divisão, que a gente usa o tempo todo. Ele diz que sejam A e B inteiros, com B diferente de zero. Então, existe apenas uma maneira de escrever A igual a Q vezes B mais R, de forma que Q e R sejam inteiros, e 0 menor que R menor que B, ou 0 menor que R menor que menos B, se B for menor que zero. O que isso significa? Quando você vai dividir um número, tipo 9 por 4, você fala que isso vai dar, que 9 não é divisível por 4, né? Mas você pode falar também que 9 é 2 vezes 4 mais 1. Esse teorema está te dizendo justamente que você pode fazer isso para todo inteiro, para cada dois inteiros, você sempre vai poder fazer isso, e tá te falando também que a maneira de fazer isso é única. Então, ao dividir 9 por 4 e tomar o resto, você não vai... Se você encontrou como resposta 2 vezes 4 mais R, mais 1, essa é a resposta. Não existe outra resposta. É isso que esse teorema está te dizendo. Por que a gente precisa enunciar esse teorema? Porque a demonstração da próxima proposição faz uso da regra de derivação e desse teorema. É uma demonstração por casos. Então, vamos lá. A proposição que a gente vai provar aqui é que, se n for um número inteiro, então o quadrado de n deixa resto 0 ou resto 1 na divisão por 3. Como que a gente faz isso? Dividido em casos. Então, vamos lá. Se n é um inteiro, então, pelo teorema que a gente enunciou ali em cima, um dos três casos abaixo deve ser verdade para algum k. Ou n é igual a 3 vezes k, ou n é igual a 3k mais 1, ou n é igual a 3k mais 2. Está te dizendo aqui é simplesmente que ou n deixa resto 0, nesse primeiro caso, ou n deixa resto 1, ou n deixa resto 2. Só tem essas três possibilidades. Aí, o que a gente faz? Analisa a primeira possibilidade, que é n igual a 3k.
Elevando isso ao quadrado, a gente vai obter 9k ao quadrado, que pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 3 vezes 3k ao quadrado. Então, o que acontece? N ao quadrado é múltiplo de 3, por causa desse resultado aqui, né? Porque é 3 vezes algum outro inteiro. N ao quadrado no múltiplo de 3, então deixa resto zero quando dividido por 3. A gente vai para o segundo caso. O segundo caso é supor que n é igual a 3k mais 1, ou seja, deixa resto 1. Então, gente, se a gente elevar ao quadrado, a gente usa aqui, abre esse quadrado aqui, depois coloca em evidência, a gente vai chegar nessa igualdade aqui, ó, que n ao quadrado, nesse caso aqui, vai ser igual a 3 vezes 3k ao quadrado mais 2k mais 1. Esse lado aqui, 3 vezes o que está entre parênteses, é mais 1. Se a gente analisar, substituir o que está em parênteses por outra letra, ou alguma outra estratégia, a gente vê que, nesse caso, a gente vai ter resto 1. Vai sobrar 1 na divisão por 3, né? De n ao quadrado por 3. Então, nesse caso, n ao quadrado deixa resto 1 quando for dividido por 3. Agora a gente vai para o último caso, que é quando n é igual a 3k mais 2, ou seja, deixa resto 2. Se a gente levar n ao quadrado de novo, abrir, expandir e depois colocar em evidência, a gente vai chegar na mesma situação. Só vai mudar o que está dentro do parêntese. Mas essa igualdade aqui nos permite dizer que, nesse caso, também n ao quadrado deixa resto 1 quando dividido por 3. Aí a conclusão é que, em todo caso, n deixa resto 0 ou 1 na divisão por 3. Aí agora eu volto aqui, vai ficar mais claro o que eu falei aqui, ó, nessa terceira regra, que é de exclusão do ou. Lá, aqui a gente divide, aqui é como se a gente tivesse dividido em dois casos, né? Aqui a gente dividiu em 3 casos, que é n igual a 3k, n igual a 3k mais 1, ou n igual a 3k mais 2. A proposição que a gente sabe que é verdadeira é essa que é consequência do teorema. Proposição. Ou n, proposição que a gente chama, premissa, né? Que é o que a gente sabe que é verdadeiro. Ou n igual a 3k, ou n igual a 3k mais 1, ou n igual a 3k mais 2. Aí a gente pode colocar isso nessa forma aqui, ó, usando a disjunção. Aí, a gente não sabe se n é de fato igual a 3k, mas não sabe se n é igual a 3k mais 1, e não sabe se é de fato 3k mais 2. Mas a gente sabe que é um dos três. Então, o que a gente faz? A gente supõe que seja 3k, mostra que dá zero. Supõe que seja 3k mais 1, mostra que dá 1. E supõe que seja 3k mais 2, mostra que dá 1 também. No resultado final, a gente conclui qual proposição? A proposição de que n ao quadrado deixa resto 0 ou 1 na divisão por 3. É mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funciona. Por que eu estou sendo tão meticuloso em pontinho por pontinho? Vou voltar naquela ideia de que uma grande preocupação da lógica é rastrear nossos argumentos para a gente ter certeza absoluta que as nossas conclusões são verdadeiras, usando as premissas e as regras da lógica geral, lógica clássica. Por isso que a gente tem que ser minucioso. E fazer esse trabalho de conseguir colocar de uma maneira, não precisa ser totalmente formal, mas colocar de uma maneira mais ou menos formal, a linguagem natural, te ajuda muito na hora de entender livros de matemática, porque os professores de matemática assumem que você já sabe isso. E as aulas vão te cobrar isso também, né, em muitos casos. Na própria interpretação de exercícios, né, então, se pedirem para você calcular isso e isso, enfim, acho que vocês vão se deparar com bastante exemplos onde saber fazer essa formalização, colocar direitinho quais são suas premissas, quais, quais são as estratégias que você vai ter que seguir para poder mostrar alguma coisa, isso ajuda bastante.
Ah, sim. Então, por hoje, eu vou parar por aqui. Da próxima, eu vou falar mais sobre outros conectivos, mas antes de terminar, eu fiquei de comentar sobre qual a até onde vai, né, essa analogia entre a lógica e a matemática e um jogo de xadrez. Bem, isso vai bem longe. Existe uma corrente filosófica que é denominada nominalismo, que acha que a matemática é exatamente assim. Eles usam até o exemplo do jogo de xadrez. Ela é só um conjunto de símbolos aos quais você adiciona um tanto de regra. E, no caso, os símbolos seriam as peças do xadrez e as regras que esse símbolo obedece, na lógica, na linguagem da lógica, são como as regras de xadrez. Então, a matemática e a lógica são como um jogo de xadrez mesmo. Se a gente for parar para pensar mais a fundo, está relacionado com uma área da filosofia que eles chamam de ontologia. A ontologia é a área da filosofia que está preocupada com o ser. O que é o ser? É o ser com S maiúsculo. É uma abstração filosófica para se referir a basicamente tudo que existe. Então, é mais ou menos, né? Tem umas minúcias, mas o que é ontologia? É a área da filosofia que procura responder o que é aquilo que é, o que é aquilo que existe, né? Aí tem muitos filósofos que não querem dar o que eles chamam de caráter ontológico para a matemática. Eles vão virar e falar: não, os objetos matemáticos não existem. Eles só são uma abstração da sua cabeça, a gente não tem que falar que eles existem. Ou então, eles vão falar assim: os objetos matemáticos, eles existem como riscos, como símbolos que você escreve no papel. Fora disso, eles não assumem existência, não têm existência. É isso que os nominalistas dizem, né? Já tem outras concepções. Os realistas, por exemplo, vão falar que os objetos matemáticos existem e que, se você for um realista platônico, por exemplo, vai falar que esses objetos existem no mundo perfeito, que é o mundo das ideias de Platão. Então, eles existem, para esses realistas, eles existem. Então, num mundo separado, um mundo perfeito, o um mundo das ideias, e nós que vivemos no mundo imperfeito, o mundo das ilusões e tal. Tem outras vertentes também de ontologia da matemática, só que isso aí é uma grande discussão. Tem alguns que dizem que os objetos matemáticos existem como conceitos, são os conceitualistas, como conceitos na nossa cabeça. Só que tem muitos problemas. Por exemplo, isso aí vai dar, por exemplo, é um argumento que poderia ser usado para falar, por exemplo, que unicórnios existem. Então, eu falo assim, unicórnios existem, pois existem. Eles são um conceito na nossa cabeça, então eles existem. Mas se eu virar para você e falar, tem um unicórnio na tela do seu computador, mas só eu sei que ele tá aí. Como que eu vou poder contrapor isso, né? Então, isso é só, estou dando um exemplo, estou me delongando demais, mas é só um exemplo de como que você se perguntar sobre o caráter da existência dos objetos matemáticos pode influenciar muita coisa. É algo que é bastante abstrato, uma discussão filosófica, mas eu particularmente acho interessante. Outra coisa que eu quero comentar também, que é muito legal, é que você pode ter pensado assim: mas já que são só umas regrinhas mecânicas que você consegue fazer com os símbolos e tal, um computador não poderia fazer a mesma coisa? A gente não simulou os conectivos aqui, ó, usando. A gente não simula os conectivos usando circuitos elétricos. E mais recentemente a gente está vendo muitos circuitos quânticos. Então,
É possível que um computador faça a mesma coisa que um matemático faz? A resposta é sim. Assim, em partes, né? Sim, mas em partes. Por quê? Vou explicar. O computador consegue fazer cálculo, né? Ele consegue, se você virar para ele, dar um input e falar quais que são as premissas, ele consegue calcular todos os teoremas, e todas as proposições que são derivadas dessas premissas. Porém, uma coisa muito importante que um computador não consegue fazer, e que é de extrema importância no trabalho da matemática, das ciências exatas e qualquer área de pesquisa em geral, é saber dizer quais consequências são relevantes. Porque um computador, ele pode passar uma eternidade mostrando que 1 mais 1 é igual a 2, que 2 mais 1 é igual a 3, que 3 mais 1 é igual a 4, 4 mais... Ou seja, tem pano para manga, né? Ele ficaria infinitamente mostrando isso. Mas a gente já sabe que não. Mostrar isso aí não tem... Um por um, mostrar a soma um por um, por um, por um, não tem relevância, né? Só um matemático, um ser humano, vai poder dizer qual resultado tem relevância e qual proposição a gente quer provar ou desprovar. E também qual caminho seguir, né? Tem algumas iniciativas, tipo, de identificação efetiva de estruturas. Meu professor de lógica, ele pesquisou um pouco isso. Identificação efetiva de estruturas. O que quer dizer efetivo? Quer dizer através de um algoritmo, através de um computador. Então, é como se um determinado teorema importante, ele carregasse uma estrutura. Aí, como o computador não sabe identificar o que é importante, algumas pessoas pensaram assim, será que é possível fazer com que um computador identifique quais estruturas são importantes? Para falar a verdade, eu não sei a que ponto que está isso não. Mas hoje em dia, o que é mais usado, que eu sei que é mais usado, é um matemático provar um teorema, complicadíssimo, né? Aí depois, ele joga no computador as premissas que ele usou para poder conferir se ele não cometeu nenhum erro. Isso aí é usado na prática por... Existem softwares que fazem isso. Não tenho muito conhecimento sobre, mas eu sei que eles existem e é uma área de trabalho também, bem interessante. No mais, o que eu tinha para falar hoje é isso. Estou introduzindo aqui noções de como funciona a lógica, né? Não precisa, se foi muito difícil, se foi muito abstrato, está complicado, não tem problema nenhum. É para ser difícil mesmo, é para ser abstrato, não é para ser difícil, é para ser abstrato. É para ser algo que é complicado mesmo esse negócio. Eu passei muito tempo pensando, da primeira vez que eu vi isso, né, essas regras, pensando, será que isso é verdade mesmo? Meu Deus. E é algo que se adquire com o tempo, a familiaridade com essas regras. E é algo que te ajuda bastante também a compreender como que funciona a matemática e entender os livros, os teoremas, e tal, tal, tal. Esse trabalho com a linguagem, inclusive, só para terminar, estou falando demais já, mas esse trabalho com a linguagem, que é de separar ela em pedacinhos, que são considerados pedacinhos essenciais, constituintes de toda a linguagem, deu origem a toda uma corrente filosófica, né, influenciou toda uma corrente filosófica em todas as áreas do conhecimento, que foi chamado de estruturalismo. Um dos linguistas mais famosos do estruturalismo foi o Saussure. Ele é francês. E o trabalho do linguista para o estruturalismo era justamente saber identificar na linguagem natural quais são as suas partes essenciais. Então, toda aquela história que você vê em português ou literatura ou redação, de como que é? Advérbio, preposição, oração coordenada, adversativa,
tem uma carreira de pecinhas, né? Que eles dividiram as palavras da língua em pecinhas. Isso aí é uma abordagem estruturalista da língua, né? Que foi profundamente influenciada pelos trabalhos de Frege e pela lógica simbólica. E todo o campo, eu falei que era a última coisa que eu ia falar, mas acabou que isso respinga também nas teorias da computação. Então, Alan Turing, que foi o pai da computação, ele desenvolveu o trabalho dele das máquinas de Turing, que são o fundamento mais básico da teoria de computação moderna, estudando os trabalhos de Frege, de Russell, de Gödel, que Gödel foi outro matemático importante, pode falar dele também depois. Mas, conclusão, isso tudo está ligado e tem uma história, né? Eu acho muito chato quando as pessoas só tacam para você e falam, é isso, só aprende a regrinha. Não, tem uma história por trás, isso influenciou várias pessoas, influenciou toda uma corrente de pensamento, teve um impacto muito grande e as ciências exatas são o que são hoje por causa desses trabalhos. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, que agora é o momento. Nenhuma dúvida não, gente? Pode falar.